Oi, gente. Meu nome é Cleonice Baltazar, sou terapeuta e eu fiz também a formação de leitura corporal e comportamental, né? E eu fiz alguns vídeos aqui no TikTok para apresentar, né, sobre cada traço de caráter. E eu gostaria muito de saber se as pessoas que viram esses vídeos entenderam alguma coisa, se tem alguma dúvida. Eu gostaria de estar respondendo algumas dúvidas, tá bom? E por isso que eu vim hoje fazer um novo resuminho, né, de tudo e deixar em aberto a possibilidade de responder algumas perguntas, tá bom? Então voltando lá a esse resumo, começando falando sobre o Sigmund Freud, que é o psicanalista, médico austríaco, psicanalista e neurologista. Freud foi considerado o pai da psicanálise moderna, né? Que ele foi um cientista, um psicanalista que trabalhava incansavelmente, atendendo milhares de pessoas todos os dias. Era um apaixonado assim pelo estudo científico, pelo estudo da psicanálise. E sua técnica era a psicanálise através da fala. Em 1922, um assistente de Freud, que é o Wilhelm Reich, ele passou a atender juntamente com Freud todos esses pacientes, né? Mas o Reich, ele tinha uma percepção diferente sobre cada paciente, porque ele observava muito, né? É, as pessoas. Foi quando ele pensou, ele viu que tinha algo a mais além do tratamento psicológico, né, mental, que tinha algo a mais ali em cada paciente. Ele então, nos atendimentos, ele tirava a pessoa do divã e colocava a pessoa numa cadeira de frente para ele, onde ele pudesse ter o controle de observar todos os movimentos daquele paciente, né? Ele observava o comportamento, o formato do corpo, como que a pessoa falava, o tom de voz, qualquer informação, ele ia anotando, ele ia observando tudo. E foi quando ele passou, apaixonado pelo comportamento humano, ele passou de psicanalista para cientista, né? Porque ele quis aprofundar muito, né? Foi quando ele percebeu que o corpo e a mente eram uma coisa só. E Reich, cada vez mais envolvido, né, nas suas pesquisas científicas, foi quando apareceu, em 1940, Alexander Lowen, que foi um outro cientista, né, e seguidor do Reich. Ele também, analisando muito sobre o comportamento, foi quando ele sistematizou em 5 traços de caráter, né, que é os traços pelo qual eu fiz os vídeos falando, né, que eu vou novamente recapitular um pouquinho de cada um deles. A partir de muitos estudos científicos, né, e através do sistema nervoso, que foi desenvolvendo como que poderia, como que seria cada traço de caráter, né, em que fase da vida da criança que iria, no caso, sistematizar aquele traço para aquele ser. Então vamos supor que a nossa coluna cervical, né, ela tem essa mielinização, que seria esse fio desencapado. É como se aquela bainha de mielina fosse encapando aquele fio, né? E assim é a sistematização de cada traço. Quando vai descendo pela coluna cervical e começa na cabeça e vai até a região sacral, que é onde que ocorre o último traço, né? Então a gente tem, no caso, 5 traços de caráter, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoca e o rígido, né? E esses 5 traços de caráter foram nomes dados pelos cientistas. Não tem nada a ver com patologias clínicas. Então, quando fala assim, masoquista, quando fala esquizoide, a pessoa se assusta, mas não tem nada a ver, tá? São nomes científicos que eles deram na época, quando ocorreu todo aquele estudo, né? E a personalidade de cada um também não tem nada a ver com um serial killer ou com o masoca, né, que gosta de apanhar o masoquista. É só nome científico. Pelo amor de Deus, as pessoas precisam entender isso, tá bom? Então, vamos lá. Começa primeiro pelo esquizoide, né, que é o primeiro traço de caráter, que é o traço que começa na gestação. O esquizoide, ele sofre a dor da rejeição, mas ele tem também o recurso. Cada traço tem sua dor e o seu recurso. A dor, no caso, é a dor da rejeição. Aí depois vem o oral, né? O traço oral é quando
A bainha de mielina foi descendo, chegou na região da boca, né? Que é a fase da amamentação. O traço do oral, a dor do traço do oral é a dor do abandono. A bainha de mielina vai descendo, chega na parte do tronco, é onde se forma o traço do psicopata. A dor do psicopata é a dor da manipulação, né? E conforme vai descendo, a bainha de mielina desceu agora, chegou na região onde que a criança está saindo das fraldas, é a fase do desfraude. Essa fase do desfraude forma o masoca, o masoquista. A dor do masoquista é a dor da humilhação. E por fim, desce e chega na região sacral, que é onde se forma o traço rígido. O rígido, a dor do rígido, é a dor da traição. Eu precisava fazer novamente, recapitular novamente, dar mais uma explicação para que as pessoas entendam um pouquinho sobre o traço de caráter. Eu quero muito poder responder as dúvidas. É um assunto que tem muito conteúdo. Às vezes as pessoas ficam em dúvida como que a pessoa vai ser no trabalho, como que vai ser com o cônjuge, né? Como que vai estar relacionando com as pessoas. E tem muitas dúvidas de como que o traço está se desenvolvendo, se ele está na dor ou se ele está no recurso. Então, podem fazer perguntas, que assim que puder eu venho aqui e respondo, tá bom? Um beijo, obrigada.